Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Mais um encontro, mais uma sala de leitura aberta. Hoje a nossa sala de número 337 e vamos dar sequência ao nosso plano. E aí, estão preparados para mais uma leitura, mais aprendizados? E quantos aprendizados já adquirimos até aqui, né? E ainda faltam algumas coisas. Eu diria que não falta pouca coisa não, viu? Falta pouca leitura, mas as leituras daqui para frente são todas com muita profundidade. Inclusive, vem aí muito em breve o livro do Apocalipse, hein? A revelação do Senhor Jesus a João acerca das coisas do tempo do fim. Então, se preparem, não é hora de ninguém desistir, hein? Tá faltando muito pouco para concluirmos o nosso plano. Vamos fazer a oração? Amado Deus, querido, bondoso Pai, aqui estamos mais uma vez reunidos diante da Tua santa presença, nesta sala de leitura, para lermos os textos sagrados, entendermos, interpretarmos da forma correta e com isso adquirirmos o conhecimento e a sabedoria, fazendo com que aquilo que nós estamos aprendendo seja incorporado nas nossas atitudes, nas nossas ações, como já aprendemos esse ano. Uma coisa é ter o conhecimento, outra coisa é fazer com que esse conhecimento se torne real em nossa vida. E lendo essas cartas pastorais, nós temos aqui orientações do viver cristão e queremos sim que isso faça parte da nossa vida. Ajude-nos, oramos em nome de Jesus. Amém. Vou colocar a Bíblia na tela. E vamos lá, vamos seguir com a leitura. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Exorto-te que antes de tudo se façam súplicas. Espera aí só um instante, deixa eu só fazer uma correção aqui no microfone. Aí. As formas de orar, né? Oração, petição, súplica, ações de graça e agora, inclusive, ele inclui aqui intercessões, né? Então, todo tipo de oração, pelos reis e por todos que estão em autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Então, a orientação de Paulo é que oremos todo tipo de oração, súplica, clamor, intercessão, ação de graças pelos reis, pelos governantes, pelas autoridades, para que através da administração deles tenhamos uma vida quieta, uma vida sossegada. Precisamos orar. O Brasil precisa orar, né? Nesse sentido. Porque isso é bom e aceitável aos olhos de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A verdade aqui é sinônimo para evangelho, tá? Então, Paulo está dizendo que Deus deseja que todos se salvem. Mas para que todos se salvem, eles precisam conhecer a verdade. E a verdade aqui é o evangelho. E o que a verdade diz? Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Então essa é a verdade. A verdade é que não tem outro mediador, não tem outro caminho que nos leve a Deus. Não tem nada, não tem amuletos, rituais, nada. A verdade é que há só um mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que foi constituído pregador. Paulo está falando, para o que fui constituído pregador e um apóstolo, digo a verdade em Cristo e não minto, e mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem dúvida. Que do mesmo modo as mulheres
se ataviem em vestuário modesto, com pudor e sobriedade, não com tranças em ouro ou pérolas ou vestidos dispendiciosos, mas como convém a mulheres que professam a piedade com boas obras. Está tratando então do comportamento cristão, né? Inclusive do vestuário aqui. Eu acredito que não precisa entrar em detalhes, né? A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição, mas não permito que a mulher ensine, nem usurpe a autoridade do homem, mas que esteja em silêncio, porque Adão foi formado primeiro, depois Eva. Deixa eu explicar isso aqui. Lembre-se qual é o contexto. Paulo, em uma carta pastoral, organizando a igreja. Então ele está trazendo aí as orientações, tipo de orações que devem ser feitas, comportamento dos homens, comportamento das mulheres, a forma da mulher se vestir de forma modesta. E aí ele coloca mais uma coisa aqui, que é um agravante e um motivo de muita discussão nos dias de hoje. Que a mulher aprenda em silêncio. Onde isso? Igreja, no ambiente de culto, congregação dos santos. Ele está dizendo, aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem usurpe a autoridade do homem, mas esteja em silêncio. O que é isso aqui? Paulo está proibindo a mulher de falar a todo tempo, é um discurso machista, a mulher tem que entrar na igreja caladinha e sair caladinha. Não. Paulo não está dizendo aqui que não haveria outros momentos que as mulheres poderiam falar. Há outras passagens que falam sobre as mulheres falando, inclusive orando por outras pessoas. Paulo está falando aqui o seguinte: quando o homem estiver ensinando, o pregador está ensinando, naquele tempo, né? Um missionário está ali ensinando, enfim. Então a mulher aprende em silêncio. E não queira usurpar o homem, a autoridade do homem. E Paulo ele está inclusive aqui dando uma justificativa para essa ordem, porque isso aqui é uma ordem, dizendo o seguinte: porque Adão foi formado primeiro, depois Eva. Quando Paulo coloca essa defesa aqui, essa justificativa, porque Adão foi formado primeiro, depois Eva, então Paulo está baseando a sua ordem na ordem da criação. Como que Deus fez? Deus primeiro fez o homem, depois fez a mulher. Então isso faz com que essa ordem de Paulo seja permanente e não apenas para a sua época. Há quem diga, mas Paulo falou isso só na época dele, isso é só para a época de Paulo. Não. Paulo coloca uma justificativa aqui da criação. O que Deus fez é um princípio. Deus fez primeiro o homem, deu autoridade a ele, depois a mulher. Então, ordeno, Paulo está falando, ordeno, não permito que a mulher ensine. O que é isso aqui? No contexto aqui, até um debate hoje em dia, se pode ter pastora ou não pode ter pastora. No contexto aqui, vocês vão ver, inclusive, no próximo capítulo, no contexto imediato, ele vai falar de bispos e diáconos, pastores, de liderança, de quem está à frente. Então, no contexto aqui, ele está dizendo o seguinte, quem tem que liderar a igreja, oficialmente falando, ocupar um cargo de líder é um homem. Quem ensina é um homem. Não permito que a mulher ensine. Quem ensina, quem está à frente, quem ocupa o cargo, quem tem o ofício de liderança para dar ordens é o homem. Não está dizendo que a mulher não poderia falar nada. Trocando em miúdos, trazendo para os nossos dias. Há um debate aí, eu não vou entrar nessa questão aqui. Pode ter pastora, não pode ter pastora? O que eu entendo aqui é o seguinte: pode ter pastora? Tá. Pode ter pastora que ore pelas mulheres, que cuide do grupo de mulheres, que traga uma mensagem, né, uma orientação para a igreja.
Não vejo problema. O que ele está colocando em cash aqui é a liderança. E um homem submisso àquela líder. Vamos supor, o ministério... Vou inventar um nome aqui, tá? Ministério Porta dos Céus. Quem é o líder do ministério Porta do Céu? Pastora tal. Não é isso que ele queria. Então quer dizer que todos os homens estão submissos à liderança daquela pastora, é ela que ensina, é ela que está à frente do ministério. Paulo disse que não deveria ser assim. Agora, o ministério Porta dos Céus, quem é o líder? O líder é o pastor fulano. Ele é o líder, ele direciona, ele coordena, ele organiza a igreja. Ele. Mas tem também a missionária fulana, a diaconisa beltrana, a pastora que cuida do grupo tal, orienta o grupo tal, ora por tal. Há uma abertura, uma brecha no culto para que ela inicie uma palavra, oriente pessoas quanto a isso. Eu, particularmente, não vejo problema. O contexto aqui diz respeito à liderança. Tanto é que a gente vai ver na sequência. Vamos ler. E ele justifica ainda que ele não gostaria, e é uma ordem, né? Não permito que mulher esteja à frente, dizendo o seguinte: porque Adão foi formado primeiro, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Contudo, ela será salva dando à luz filhos, se continuar na fé e caridade e santidade com sobriedade. Não é que Adão não foi enganado, né? Claro que Adão também caiu no engano. Ele está falando que primeiro, né, a mulher que foi enganada e não Adão. Então, Paulo percebe aqui que essa certa sensibilidade da mulher caiu em um engano. Não que o homem não cairia, né? Esse versículo aqui, ó, contudo ela será salva dando à luz filhos, se continuar na fé e caridade, santidade com sobriedade. Nós temos um conteúdo aí rico que fala sobre isso, né? Nós temos um aulão de 2 horas, eu e a Cris, eu e minha esposa, falando sobre esse versículo e tudo sobre fecundidade, filhos à luz da palavra de Deus. Esse versículo aqui é maravilhoso, o entendimento dele aqui, ó. Ela será salva dando à luz filhos. Nós já sabemos que a salvação não é por obras, né? Se a mulher, para ser salva, teria que dar à luz, algumas estariam perdidas, né? Porque nem todas deram à luz. Isso aqui fala sobre uma libertação de si, né? Uma libertação do rastro do pecado de Eva, enfim. Mas isso aí é um assunto para uma aula. E a gente tem esse conteúdo disponível. Vamos para o capítulo 3, ó, o contexto imediato. Esta é uma palavra fiel. Se um homem deseja o ofício, veja, se o homem deseja o ofício de bispo, boa obra deseja. Então, bispo é um ofício, é um cargo na igreja, é uma liderança, é alguém que está à frente. Me desculpe, né, a minha verdade, porque eu estou agarrado ao que diz a Bíblia. Eu já falei que eu não tenho amarras com instituição nenhuma. E eu sei que nós temos, neste momento, ou acompanhando a gravação, alguns bispos que acompanham a leitura desse ano, pastores, diáconos, missionários e tal, com todo respeito ao senhor e às senhoras, tá? A Bíblia está falando o seguinte: esta é uma palavra fiel, se o homem deseja o ofício de bispo, boa obra deseja. A Bíblia está dizendo que é um ofício, é um cargo, tá? E é um cargo que deve ser muito respeitado pelo que a Bíblia diz aqui. E o que a Bíblia não diz? A Bíblia não diz que isso que ser bispo, ou ser pastor, ou ser missionário, ou ser diácono, lhe confere autoridades espirituais como no tempo dos apóstolos, tá? Porque alguns se usam, né, do título para dizer, não, eu tenho a unção, eu tenho a autoridade, todos têm a unção é o Espírito Santo. Só que o bispo, o pastor, uma liderança, tem respeito da comunidade, tem autoridade para liderar, para organizar. Por isso Paulo, no contexto anterior, disse, mulher não, quem tem que estar à frente é um homem. Por quê? Ele vai defender aqui, porque tem que ter um testemunho. O bispo, então, deve ser irrepreensível, marido de uma esposa, vigilante,
sóbrio, de bom comportamento, dado à hospitalidade, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de lucro desonesto, mas paciente, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo filhos em sujeição com toda seriedade. Porque se o homem não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não um principiante, para que, envaidecendo-se com orgulho, não caia na condenação do diabo. Além disso, ele deve ter também bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em descrédito e no laço do diabo. Então, gente, só aqui, só olhando para essas características de um bispo, para esses requisitos de um líder, nós vemos hoje em dia, isso não é pecado não, tá? Isso é julgar na reta justiça. Ah, não pode julgar. Quem falou? Pode. Jesus disse e avisou, se você julgar, você vai ser julgado. Então, cuidado. No mesmo capítulo de Mateus 7 fala, com a medida que você medir, você também vai ser medido. Mas julgue. No mesmo capítulo fala, você tem que aprender a discernir o que é cão, o que é porco, o que é pérola, você tem que discernir. Então vamos lá. Bispo, líder, apóstolo, hoje em dia dá vários nomes, né? Profeta, diaconisa, sacerdotisa, tudo bem. Liderança. Olha aqui como deve ser. Aí, traga à sua mente os que você conhece. Cruze com essas informações e veja se se qualifica ou não. Vamos lá. O bispo deve ser irrepreensível. Marido de uma esposa. Então, se você conhece algum que tem relacionamento extraconjugal, pelo amor de Deus, né? Já está desqualificado. Vigilante. Sóbrio. De bom comportamento. Dado à hospitalidade. Apto para ensinar. Não dado ao vinho. Não espancador. Não cobiçoso de lucro desonesto. Eu não vou nem ficar falando, eu estou lendo e vocês vão pensando, vai fazendo um paralelo. Se você conhece um bispo que é cobiçoso de lucro e desonesto, está desqualificado. Mas paciente. Paciente, não contencioso e não avarento. Ah não, o bispo fulano é muito nervoso, está desqualificado. O bispo fulano, se a criança chorar na reunião, se ele ouvir um barulhinho de criança na reunião, ele já fica nervoso. Mas ele é o bispo, vamos respeitar. O bispo ficou nervoso, mandou todas as crianças saírem da... Eu vi um bispo em um culto pregando a palavra de Deus e o celular de uma pessoa tocou. Honestamente, é um desrespeito, né? No ambiente de culto, coloque o seu celular no vibra. Mas às vezes a pessoa pode esquecer, tudo bem. Tocou, atende para o barulho parar, ou desliga, ou atende rapidinho, baixinho, estou na igreja, e desliga. Mas o que eu vi? O telefone de uma pessoa tocou no culto e o bispo que estava ali, em um ambiente que tinha mais de 5.000 pessoas, 6.000 pessoas naquele lugar, ele ficou extremamente nervoso e amaldiçoou o celular de todos. Eu amaldiçoo o celular de vocês. Vai quebrar e nunca mais vai ter conserto. Bispo. E todo mundo fica como, amém, é o bispo, é a autoridade. Isso é só um exemplo de nervosismo, tá? Só um exemplo de nervosismo. Que às vezes o líder, né, é muito nervosinho, né? Mas o apóstolo Paulo está falando aqui, não deve ser assim.
Não deve ser assim. Paciente, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo filhos em sujeição, com toda a seriedade, porque se o homem não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não um principiante também, isso aqui é interessante, ó. Não pode ser um novato. Por quê? Porque ele pode se envaidecer com orgulho e cair na condenação do diabo. Por isso tem que ser experimentado, tem que ser experiente. Paulo está dando aqui preferência aos anciãos, aos mais vividos, aos mais experientes. Esses dias uma mulher me mandou uma mensagem, até do clube de leitura. Pastor, aqui na minha igreja tem um adolescente de 14 anos que foi consagrado a diácono. O senhor acha correto? Bom, meu irmão, minha irmã, não vou falar o quê? Né? É a igreja de vocês aí, né? Quando vocês encontrarem alguma coisa assim, vocês têm que procurar a liderança e conversar e mostrar, falar, mas por quê? Me mostra na Bíblia e tal. Né? Se o diácono aí tem um cargo de líder, né? Porque tem lugares que diáconos só auxiliam, ficam na portaria, fazem parte do cerimonial, né, de receber pessoas e tal. É um cargo que não tem liderança. Agora, se o diácono é um líder, tem autoridade de liderança, Paulo está falando aqui que não é bom, porque ele pode se envaidecer e cair na condenação. Além disso, ele deve ter também bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia no descrédito e no laço do diabo. Aí pronto, né? Aí pegou o negócio agora. Quer dizer que o bispo ele tem que ter um bom testemunho diante dos que estão de fora, para que não caia em descrédito e no laço do diabo. Mas só de falar a palavra bispo hoje, infelizmente, não todos, respeito inclusive, já disse que tem alguns aqui, mas lá fora, só de falar a palavra bispo, ó, já caiu no descrédito diante de muitos. Quando eu estou em alguns lugares, as pessoas perguntam assim, qual é a sua profissão? Eu falo pastor. Já me olha torto. Ih, fala, pastor, é ladrão. É ladrão. Mas por quê? Por causa de alguns que tiveram mau comportamento. Deve também ter bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em descrédito e no laço do diabo. Do mesmo modo, os diáconos devem ser sérios, não de língua dobre. Tem que ter uma palavra só. O diácono tem que ser pessoa de uma palavra só. Sim, sim, não, não. Pessoa séria. Não dados a muito vinho, não cobiçoso de lucro desonesto, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Mistério da fé se refere ao evangelho, tá? Guardando o evangelho, que é o mistério revelado, né? O mistério da fé, a fé salvífica, o mistério que estava oculto em Deus há muitos anos, que só foi revelado no tempo dos apóstolos. Enfim, isso aí a gente já leu junto. E também estes sejam primeiros provados, olha só. O diácono precisa ser primeiro provado. Depois pratiquem o ofício de um diácono, se forem considerados irrepreensíveis. Não é para ir separando o diácono à torta e à direita. Ele precisa ser primeiro provado, se for considerado irrepreensível. Então, na organização, Paulo diz, homens, de preferência anciões, na liderança, bispos e diáconos. Mulheres, aprendendo em silêncio. Versículo 11. Do mesmo modo, suas mulheres devem ser sérias, não maldizentes, sóbrias e fiéis em todas as coisas. Os diáconos sejam maridos de uma esposa e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que praticarem bem o ofício de diácono adquirirão para si uma boa posição e grande confiança na fé que há em Cristo Jesus. É o que eu falei. Um bispo, um diácono, praticando bem o ofício, vai adquirir o quê? Uma posição de confiança.
Respeito. Eu respeito. Até que se prove, né? Eu trato com muito respeito. Agora, se só tiver nome de bispo, de diácono, de pastor, não sei o quê, aí a gente tem que confrontar. Mas eu trato com muito respeito. É alguém que está à frente, alguém que foi provado para estar ali. Respeite as autoridades da sua igreja, do seu ministério. Respeite. Foram provados, né? Foram aprovados pela Assembleia, né? Estas coisas te escrevo esperando ir ver-te logo. Todavia, se eu tardar, para que vós saibais como convém te comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e fundamento da verdade. Esse versículo é maravilhoso, né? Então o apóstolo Paulo está falando o seguinte: eu estou descrevendo essas coisas, eu quero ir te ver, falar pessoalmente. Mas se eu demorar, eu quero que você já saiba como deve organizar a igreja. É dessa forma que a igreja tem que estar organizada. E aí nós já lemos as orientações. E qual é a defesa dele? Porque o lugar onde as pessoas se reúnem como igreja, o ajuntamento de pessoas como igreja, é a casa de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. É a casa de Deus. A casa faz menção à família, né? Onde se reúne a sua família, não é a sua casa? Então, o galpão, 4 paredes, é só um lugar se não tem ninguém, tá? Não tem mais autoridade espiritual como antigamente. O templo, não. O templo hoje, a igreja, o salão, o galpão, enfim, o nome que se der, é só um lugar. Agora, quando as pessoas estão ali, quando a família de Deus está ali, o apóstolo Paulo está falando que ali é a casa de Deus. Então, eu estou te orientando como deve se comportar na casa de Deus. As mulheres com trajes honestos, modestos, aliás, né, com decência. Os homens tendo um bom comportamento, fiéis à sua esposa, não dados ao vinho. Enfim, todas as orientações que nós já vimos. Por quê? Porque a igreja é a casa de Deus. É o lugar onde Deus revela a sua presença. Deus está ali. Deus é vivo. E onde estão as pessoas reunidas como igreja? Ele está ali. Paulo diz, inclusive, que a igreja é a coluna e fundamento da verdade. A igreja é a coluna, ou seja, a igreja é o que sustenta a verdade. Coluna e fundamento da verdade. O que significa isso? Que Deus confiou à igreja a missão de promover e defender o evangelho. Essa é a missão da igreja. A igreja deve promover e defender o evangelho. É coluna e fundamento da verdade. E sem controvérsia, grande é esse mistério da piedade. Deus foi manifesto na carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregando aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Um resumo, né, de Jesus. Sem controvérsia é o mistério da piedade. É assim que funciona. Uma vida piedosa é dessa forma, é desse jeito, semelhante a Jesus, que foi manifestado em carne. Então ele esteve aqui em carne, de homens pecadores, assumiu o papel de pecador, mas foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Assim tem que ser a igreja. Um ajuntamento de pessoas pecadoras, justificadas pelo Espírito, visto pelos anjos, testemunhado pelos anjos, pregado ao mundo, pregando o evangelho ao mundo e sendo glorificada. Essa é a igreja, esse é o mistério da igreja. E cada um de nós somos igreja. Cada um de nós. Ninguém é igreja sozinho, tá? Você é um membro da igreja. Quando estamos juntos, somos a igreja. Individualmente, você é templo. Você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Esse negócio de dizer, eu sou a igreja. Mentira, não está na Bíblia isso. Peça para alguém te mostrar isso na Bíblia. Onde está escrito na Bíblia que eu sou a igreja? A Bíblia diz que nós somos a igreja. Nesse momento, eu estou aqui, em Aracaju, Sergipe. Você está em outro estado. Nós estamos reunidos, falando da mesma fé, do mesmo Deus. Então,
Nesse momento, esse ajuntamento de pessoas, ainda que virtual, se torna uma igreja. Eclésia, congregação, assembleia. Sozinho, eu não sou igreja. Sozinho, eu sou um templo. Eu preciso me conectar para que o mistério da igreja seja revelado. Justificação, pregação do evangelho, bom testemunho e, por fim, a igreja subindo. Glorificação. Capítulo 4. Ora, o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, alguns deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, falando mentiras e hipocrisia, tendo a sua própria consciência cauterizada com ferro quente, proibindo o casamento, ordenando a abstinência de carnes que Deus criou para ser recebida com ação de graças, pelos que creem e conhecem a verdade, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar sendo recebido com ação de graças, porque é santificada pela palavra de Deus e pela oração. Propondo estas coisas aos irmãos, serás um bom ministro de Jesus Cristo, nutrido com as palavras da fé e da boa doutrina que tens alcançado. Todavia, recusa as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Então, Paulo está orientando o seu jovem pastor. É assim que você deve se comportar. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para todas as coisas é proveitosa, tendo a promessa da vida que agora é e é dada, que há de vir. Paulo está falando o seguinte: ô Timóteo, é o seguinte, o exercício corporal para pouco se aproveita. Paulo não está falando que não devo fazer exercício, né? Ter uma vida sedentária. Mas trazendo para os nossos dias, Timóteo, não fica vaidosinho aí não, né? Preocupado com exercícios corporais, que para isso pouco se aproveita. Mas a piedade para todas as coisas se aproveita. Se você pudesse dedicar mais à piedade do que às outras coisas, se dedique à piedade. Se dedique. Não é uma abertura para dizer, eu nunca mais vou numa academia. Não, não é isso. Mas tem gente que, né, é vaidoso e gasta muito tempo com essas coisas que para pouco aproveita, mas tem o seu proveito, e perde a vida piedosa. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e sofremos reprovação, porque confiamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente daqueles que creem. Ordena estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua juventude, mas sê tu um exemplo dos fiéis em palavra, em conversão, em caridade, em espírito, em fé e pureza. Até que eu chegue, dedique-se à leitura, à exortação e à doutrina. Então Paulo manda uma carta, orienta ele e a igreja e fala que ninguém despreze a tua juventude. Entendemos aqui que ele era um jovem pastor. Mas que você seja um exemplo na palavra, na conversão, na caridade, em espírito, em fé e pureza, até que eu chegue aí e vá se dedicando à exposição dos textos, à pregação da palavra, à leitura, à exortação, à doutrina. Não negligencies o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com imposição das mãos do presbitério. Nós lemos isso lá em Atos, quando Timóteo foi escolhido para ser companheiro de Paulo, missionário. Medita sobre essas coisas, entrega-te a ti mesmo inteiramente a elas, para que o teu aproveitamento apareça a todos. Então, Timóteo tornou-se um vocacionado e não bivocacionado, né? Inteiramente, semelhante a mim. Em período integral eu me dedico ao Evangelho. Eu não tenho trabalho secular. Eu me dedico ao Evangelho inteiramente, para que o seu aproveitamento apareça a todos. Como que eu poderia ter um bom aproveitamento se eu trabalhasse 8 horas por dia no secular e poucas horas de repente eu dedicasse ao ministério? Eu não conseguiria.
mas há quem faça, há quem seja bivocacionado, e está tudo bem isso também, não tem problema. Não tem problema. Mas a orientação aqui de Paulo a Timóteo foi: você vai se entregar inteiramente a essas coisas, para que o seu aproveitamento apareça a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nelas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Que maravilha, né? Capítulo 5. Não repreendas um ancião, mas admoesta-o como a um pai, e aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, e às jovens como a irmãs, com toda a pureza. Que orientação, né? Então, o Timóteo, não repreende o mais velho, mas admoesta. Quer dizer, não é para dar bronca, mas admoesta, caso necessário. As mulheres, as jovens, enfim. Versículo 3. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou sobrinhos, aprendam eles primeiro a exercer piedade em casa e a recompensar seus pais, porque isto é bom e aceitável diante de Deus. O que acontece? Vocês já sabem que a igreja sustentava as viúvas. Desde o Velho Testamento, dízimos foram impostos para que, através daquilo, órfãos, viúvas, estrangeiros, primariamente os levitas, fossem sustentados. A igreja descontinuou isso? Não. A igreja continuou recebendo dádivas, não por imposição, por obrigação mais, e com isso distribuindo, como nós já vimos em vários textos. As viúvas eram sustentadas. É uma viúva, uma irmã nossa. Não tem ninguém que a ajude, então a igreja ajudava. Hoje é difícil acontecer isso, né? Só que Paulo está falando o seguinte: aquelas que realmente são viúvas, porque se ela tem um filho, que o filho aprenda a piedade, pratique a piedade. Se ela tem um sobrinho, se ela tem um parente, ele está falando aqui, que eles exerçam a piedade em casa, porque isso é aceitável e bom diante de Deus. Então, Paulo está abrindo aqui um precedente para dizer o seguinte: a igreja vai ajudar? Vai, mas se você não tiver ninguém para te ajudar realmente. Se você tem um irmão, um sobrinho, um filho, poxa, eles têm que te ajudar. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, confie em Deus, continue em súplicas e orações noite e dia. Mas a que vive em prazer está morta enquanto ela vive. Então, a que verdadeiramente era viúva, ela também deveria ter uma vida piedosa. Agora, estou viúva, mas está vivendo uma vida libertina, então, essa já está morta, por causa do pecado, né? Ordena essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Contudo, se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua própria casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Olha isso aqui agora, olha isso. Não deixe que uma viúva seja inscrita na lista com menos de 60 anos. Coisa séria. Tá bom, é viúva, mas tem quantos anos? Tem menos de 60? Então, ainda dá para trabalhar. Ainda dá para fazer alguma coisa. Olha como a igreja era bem organizada. Não deixe que uma viúva seja inscrita na lista com menos de 60 anos. Ponto e vírgula, ou seja, mas tem mais de 60 anos, que ela também, olha só, para entrar na lista das doações, que ela também, ela tenha sido, ou seja, tendo sido esposa de um homem, foi uma mulher fiel, né? Tendo bom testemunho de boas obras, se criou seus filhos, se hospedou estranhos, se lavou os pés dos santos, se socorreu os aflitos, se diligentemente praticou toda boa obra. Mas recuse as viúvas mais novas. Por quê?
quando se tornarem levianas contra Cristo, se casarão. Então, tá viúva, mas é mais nova, se tornar leviana, se deixar de praticar a piedade, vai acabar se casando com outro, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado sua primeira fé. Quer dizer que a viúva não pode casar de novo? Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando daquelas que viveriam, olha aqui em cima, aqui, ele fala da que verdadeiramente é viúva, mas as que vivem em prazer, então, ou seja, está viúva, mas é nova, ainda vai viver em prazer, vai ter um comportamento leviano, não vai servir a Cristo, vai casar de novo. Então, essas aí Paulo está reprovando. E além disto, aprendam também a ser... aprendem, né? Elas aprendem também a ser ociosas, perambulando de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e intrometidas, falando coisas que não deviam. Quero, pois, que as jovens mulheres se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Posso casar de novo? Pode. Paulo está falando aqui. Você está jovem ainda, você ainda tem como casar. Case, tenha filho, governe bem a sua casa e não dê ocasião para o adversário falar mal de você. Porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as. E não se sobrecarregue a igreja, para que possa sustentar as que de fato são viúvas. Então Paulo está dizendo, vai ser pesado se a igreja assumir ajudar todas as viúvas. Vamos ajudar aquelas que realmente estão desamparadas e não tem ninguém no mundo. Mas, se algum crente tem viúva, cuide dos da própria casa, não negue a fé, ajude, senão vai ficar pesado para a igreja. Os anciãos que governam sejam dignos com dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então, aqueles que governam, aqueles que presidem, aqueles que lideram, principalmente os que trabalham na palavra, devem receber dupla honra. Pois a Escritura diz, não porás focinheira no boi que pisa o grão, o trabalhador é digno da sua remuneração. Tenha um salário, seja remunerado. Inclusive, ele abre um precedente para aqueles que se dedicam mais, os mais antigos no ministério, que sejam honrados duplamente. Coisa que, abrindo um parênteses aqui, eu já vi em meio, né, no meio, infelizmente, que quanto mais velho vai ficando, mais desprezado vai sendo. Aí tem corte daqui, corte dali, porque não traz mais resultado, não traz mais lucro para a empresa, né? Não aceites acusação contra um ancião, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os diante de todos, para que também os outros tenham temor. Eita, já pensou? Que coisa, hein? Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que observem essas coisas, sem preferir um antes do outro, nada fazendo por parcialidade. Não vem com o negócio de ser parcial, não. Relativo. Faço para um, não faço para outro. Não. O mesmo se aplica a um, o mesmo se aplica a outro, o mesmo se aplica a todos. A nenhum homem imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas somente água, mas use um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Meu Deus, que líder o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo conhecia bem o seu discípulo. Aí Paulo, na sua viagem, ele fala, ô Timóteo, fica aí em Éfeso, eu preciso que você fique aí, me ajude a organizar aí, pregue essa doutrina, faça isso, sai falando tudo. E meu filho Timóteo, não beba só água não, eu tenho percebido que você tem algumas dores no estômago, beba um pouco de vinho para ajudar aí no seu estômago.
Que líder, né? E hoje em dia, às vezes, algumas lideranças nem se importam se o pastor está doente, se o missionário está lá na cidadezinha, não tem dinheiro nem para comprar um remédio, a esposa doente, o filho doente, e não ajuda, não compra um remédio, não supre a necessidade, não dá a condição, infelizmente. Então, que líder, que exemplo de liderança, né? Versículo 24. Os pecados de alguns homens são manifestos antecipadamente, precedendo o julgamento, e alguns manifestam-se depois. Paulo está orientando. Vai ter casos aí que alguns pecados vão ser manifestos antes, e aí então depois vem o julgamento. Outros só vai se manifestar depois. Alguns aí no meio já vai estar em pecado e você só vai ficar sabendo depois. Da mesma forma também as boas obras de alguns são manifestas antecipadamente e as que são de outra maneira não podem ser ocultas. As boas obras, às vezes você vai perceber de forma antecipada, você já vai ver quem faz boa obra e de outra maneira não pode ser oculta. Não tem como esconder, né? Aqueles que praticam boas obras vão se destacar, vão aparecer. Capítulo 6. Todos os servos que estão debaixo do jugo... Espera aí que travou um pouco aqui. Voltou. Às vezes você vai trabalhar e seu patrão é crente. Não é só porque ele é crente, que ele é um irmão, que você vai desrespeitá-lo. Né? Às vezes tem a certa liberdade, né? Ou libertinagem. Enfim, só porque... Não, é irmão da igreja. Não, mas ele é seu patrão. Ou o contrário, é o seu funcionário. Se alguém ensina de outro modo e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais surgem invejas, porfias, injúrias, mas suposições, contendas perversas de homens corruptos da mente e destruídos da verdade, supondo que lucro é piedade. Apartai-vos dos tais. Então, o ensino tem que ser de acordo com a sã doutrina. Mas há alguns que estão delirando e começam a falar coisas da própria cabeça, entre briga, entre discussão, supõe que a piedade é fonte de lucro, né? É para ganhar dinheiro, enfim. Esses aí, Timóteo, se aparta, se afasta desse tipo de gente. Versículo 6. Mas a piedade com contentamento é grande ganho, porque nada trouxemos para este mundo, e é certo que nada podemos levar dele. Tendo, porém, comida e vestuário, estejamos contentes com isso. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências tolas e nocivas, que submergem os homens na destruição e perdição. Paulo está dizendo que você não pode ser rico, você não pode ganhar dinheiro. Não, não é isso que ele está falando. Ele está falando, os que querem, mas os que querem ser ricos caem em tentação. É aquele tipo de gente que vive para isso, vive buscando a oportunidade de ganhar dinheiro fácil, ou até de forma corrupta, que cai nos golpes da fé. Esses que têm as suas ganâncias afloradas por essas propostas, vai cair em tentação, vai cair em golpe, vai cair em armadilha, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Luta o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já confessado a boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te aos olhos de Deus, que todas as coisas vivifica, e diante de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho da boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual a seu tempo mostrará quem é o bendito e único, poderoso, Rei dos reis e Senhor dos senhores,
o único que tem a imortalidade e habita na luz da qual ninguém pode se aproximar, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja a honra e poder para sempre. Amém. Manda aos que são ricos neste mundo que não sejam altivos, nem confiem nas incertezas das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para deleites, que façam o bem, que sejam ricos em bons trabalhos, prontos a repartir, dispostos a se comunicar, que entesoure para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possa alcançar a vida eterna. Então veja, é pecado ser rico? Não, ele até está falando, fale para quem é rico que não seja altivo. Então, o combate aqui é a ganância, a avareza, a ambição. Os que querem, os que ficam em busca disso e vai caindo em golpe. Agora, alcançou uma boa posição, comunique aos demais, ajude aos demais, reparta com os demais. E assim você vai acumular um bom fundamento para o futuro e para que alcance a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios vãos e profanos e as oposições da falsamente chamada ciência, né? Essa falsa doutrina que está sendo disseminada aí. Evita falatórios profanos e as oposições, a qual, professando-a, alguns se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Bom, então é o final dessa primeira carta pastoral, dessa orientação à igreja, mas não só à administração da igreja, e sim a todo o comportamento cristão. Tá bom? Então a gente fica por aqui na nossa leitura de hoje. Amanhã a gente volta no mesmo horário, se Deus quiser. Um abraço de fé e força.